Bom dia. Hoje vamos ver a matéria das derivadas. Estou com imensa voz. Bem, então vamos lá ver. Vamos fazer aqui um título e vamos pôr como título derivadas. Pronto, e para termos o conceito de derivada, eu vou só focar um bocadinho melhor. Eu penso que já está ok. Então vamos começar com o primeiro ponto, que é taxa média de variação. Taxa média de variação. Bom, existe uma fórmula para a taxa média de variação de uma função entre dois pontos. Ela tem a abreviatura taxa média de variação. Há várias formas de identificar, depois vocês têm que ver como é que a vossa professora faz. Eu vou utilizar a notação do livro, eu não gosto, mas pronto. É a taxa média de variação de uma função f e depois eles põem vírgula AB. Eu não estou habituado a representar assim. Eu vou pôr como é que eu estou habituado a representar. Normalmente represento por taxa média de variação e depois ponho assim um intervalo da AB. Portanto, isto é a forma como eu representava. Vocês têm que ver como é que o vosso professor representa e fazem da mesma maneira. Então, portanto, isto é fácil de fazer. É o valor da função no novo ponto menos o valor da função no antigo ponto e a dividir pela variação. Ora, vamos criar aqui várias situações diferentes. Vamos fazer aqui uma representação gráfica de uma função mais ou menos descontraída. Portanto, eu vou pôr aqui uma função, portanto, a subir, depois ela torna-se constante e depois volta a descer, ok? E então o objetivo vai ser classificar a taxa média de variação da função nos vários locais, a saber se é positiva, se é negativa, se é nula. Portanto, então neste ponto, portanto, por exemplo, onde a função está a crescer, aqui eu tenho que saber que a taxa média de variação é positiva, portanto, taxa média de variação é positiva, ok? Quando a função está a crescer, a taxa média de variação é positiva. Quando a função é constante, como aqui é o caso, a taxa média de variação é nula, porque o novo valor e o antigo valor da função são exatamente iguais. Quando a função está a decrescer, portanto, a taxa média de variação será negativa. Pronto, ok? Vamos então utilizar alguns exemplos. Vou aqui ver do livro se a gente pode aproveitar e fazer alguns. Não sei se já fizeram nas aulas ou não, mas vamos lá ver aqui e ir fazendo. Olha, eu vou inventar. Não. Portanto, uma das funções que nós podemos utilizar como exemplo, portanto, é a função f de x igual a x ao quadrado. Portanto, é uma parábola que tem concavidade virada para cima. Ok? Então, vou pedir para calcularmos a taxa média de variação. Pronto, entre, por exemplo, o ponto menos 3 e o ponto menos 1, por exemplo, ok? E eu sei que aqui a taxa média de variação vai ser negativa. Eu vou representar assim, mas vocês representem como o vosso professor representa. Eu estou tão habituado, eu queria representar como no livro, mas dá a ideia que não consigo. Portanto, eu utilizo a minha forma de representação. Então, eu vou fazer, portanto, há de ser o f de... é sempre o segundo ponto menos o primeiro, está bem? Portanto, é o f de menos 1
menos o f de menos 3 sobre menos 1 menos o menos 3. Portanto, é sempre o segundo menos o primeiro. Aí vocês perguntam, então, mas não pode ser o primeiro menos o segundo? Pode ser o primeiro menos o segundo, desde que em baixo vocês mantenham a mesma ordem. Só que faz sempre o f de b menos o f de a sobre o b menos a. Ok? Está aqui a fazer sombras. Só um momentinho. Ver se a sombra desaparece. Não vai ser fácil. Ok. Penso que sim, agora já está melhor. Então, vamos lá ver. O f menos 1, portanto, é o menos 1 ao quadrado, menos o menos 3 ao quadrado, ok, sobre menos 1 mais 4, isto é igual a 1 menos 1 mais 3, já estava a fazer a conta, já estava a fazer o cálculo, mas mesmo assim não estava bem. Portanto, fica 1 menos 9 sobre menos 1 mais 3 dá 2, portanto dava menos 4, é a taxa média de variação. Portanto, o que é que isto representa? Representa que em termos médios, por cada unidade que o x aumenta, o y diminui 4 unidades, é o que isto quer dizer. Portanto, é uma taxa média de variação. Não é isso que acontece na realidade na função, isto acontece em termos médios. Ok? Pronto, se eu fizer a taxa média de variação de 1 a 3, portanto, será então o f3 menos o f1 sobre 3 menos 1, que é igual então ao 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre 2, ou seja, vai dar 9 menos 1, que é 8, sobre 2, portanto igual a 4. É uma taxa média de variação positiva, significa que em termos médios, por cada unidade a mais de x, o y aumenta 4 unidades, ok? Neste intervalo, está bem? Neste intervalo que aqui está. Porque se nós pensarmos um bocadinho, isto dá 8, quer dizer que neste intervalo de dois valores, em que eu aumentei o x, o y aumenta 8 valores. Então, em média, não é? Por cada valor que o x aumenta, o y aumenta 4. Ok? Deu para perceber? E o de cima é menos 8, não é? Menos 8 eu divido por 2. Quer dizer que eu andei 2 unidades para o lado e ele diminuiu 8. Então, por cada unidade que eu ando para o lado, ele diminui 4. Mas isto não é o que a função faz. Portanto, isto é em termos médios o que é que acontece entre os dois pontos. Porque nós sabemos que uma parábola não é uma função constante, mas reparem, se eu fizer a taxa média de variação entre menos 1 e 1, faço o f de 1 menos o f de menos 1 sobre 1 menos menos 1, pronto, e aqui dá 2 em baixo, em cima dá 1 ao quadrado, menos menos 1 ao quadrado, e isto dá 0. Portanto, o que acontece à função é que nestes dois valores que eu ando para o lado, a função não mudou, ok? Portanto, em termos médios, por cada unidade que o x aumenta, a função, ou o y, mantém-se na mesma. Ok? Pronto, isto é o conceito de taxa média de variação. Ok? Bem, vamos fazer um exercício que está no livro que permite, através da taxa média de variação, que ao fim e ao cabo nos dá
portanto, o declive de uma reta. Portanto, a taxa média de variação dá-nos o declive de uma reta, porque se nós fizermos aqui um gráfico, ok, em que eu tenho aqui uma função qualquer, tenho aqui esta função, vou utilizar agora aqui a caneta verde, faz de conta que este é o A, portanto isto é no ponto A, faz de conta aqui que é o ponto B, e agora o objetivo vai ser representar retas secantes à função. Portanto, eu tenho uma função f e vou representar retas secantes à função. Eu tenho que saber que este é o A, logo este será o f de A, ok? Se este é o B, este será o f de B. Ora, uma reta secante à função será uma reta que cruza a função nestes pontos, ok? E se eu prolongar, ok, aqui, reparem que esta distância que vai daqui a aqui, esta distância não é mais do que f de B menos f de A. Esta distância daqui a aqui. E esta distância daqui a aqui é o B menos A. Então esperem lá, afinal de contas, isto dá o declive da reta secante, quer dizer que é outro conceito também da taxa média de variação. Portanto, a taxa média de variação dá o declive da reta secante. Ok? Portanto, a taxa média de variação entre A e B dá o declive da reta secante a f de x nos pontos A, f de A, f de A, B, f de B. Ok? Ora, temos aqui montes de coisas para relacionar, nomeadamente também este ângulo que aqui está, que a gente pode designar como ângulo alfa. Ok? E então, o que é que nós podemos dizer? Podemos fazer aqui uma relação entre várias coisas, a taxa média de variação, a tangente do alfa e o declive da reta secante, porque é tudo a mesma coisa. Portanto, se eu fizer o tangente de alfa, vai ser tudo igual. Tangente alfa vai ser igual à taxa média de variação entre o A e o B, que é igual ao declive da reta secante. Ok, vou pôr aqui a verde, declive da reta secante. Declive da reta secante. Vamos lá calcular. E qualquer um deles dá. Portanto, como é que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Pronto, então é o f de B menos f de A sobre o B menos A. Pronto. Ok? E temos aqui então um conceito mais completo então da taxa média de variação. Vamos fazer então agora o exercício, portanto é do Mato 11, é da página 110. Ok, é o exercício 187. E o que é que ele nos dá? Dá-nos uma função f de x igual a... E temos x ao cubo mais x mais 1. E o que é que eles pedem? Bom, pedem exatamente a equação reduzida. Escreva a equação reduzida da reta
passa nos pontos de abscissa x igual a 0 e x igual a 1. Pontos de abscissa x igual a 0 e x igual a 1. Ok? Vamos então fazer. Portanto, o que é que nós temos? Que vamos achar então o declive da reta, que é o m. E nós sabemos que o declive da reta, esta é a reta secante, não há função. Então há de ser o f de 1 menos o f de 0 sobre 1 menos 0. Portanto, é o declive da reta secante. Ora, o f de 1 há de ser, vou pôr tudo, 1 ao cubo, mais 1, mais 1. Portanto, este é o f de 1, menos o f de 0, que seria 0 ao cubo, mais 0, mais 1. Ok, tudo a dividir por 1. Vamos fazer as contas. Isto dá 3, menos 1 sobre 1, dá 2. É o declive da reta. Ou seja, não é mais do que a taxa média de variação na função f, não é? No ponto 0 a 1. Ok. Pronto, já temos o m. Agora precisamos de um ponto da reta. Já descobrimos aqui que o f de 0 é igual a 1. Ok. F de 0 é igual a 1. Então podemos definir a reta. A reta é sempre y igual a mx mais b. Nós sabemos que a reta vai ser y igual a 2x mais b. E sabemos que, substituindo o x por 0, o y é 1. 1 igual a 2 vezes 0 mais b. E sabemos que o b, então, é igual a 1. Então, a equação que é pedida há de ser y igual a 2x mais 1. Ok? Que não é mais do que a equação da reta secante à função f no ponto 0 f de 0, 1 f de 1. Ok? Pronto, então já temos aqui. E ficamos aqui com o estudo da taxa média de variação. Pronto. Agora vem então o conceito de derivada. Então vamos lá ver. Derivada num ponto. Ok? Derivada de f de x, de uma função, num ponto em x igual a x0. Pronto, que é, não sei se a professora, muitas vezes algumas pessoas põem x igual a a. É, acho que vou tirar daqui, tentar tirar daqui a minha cara, não sei se dá para tirar, já não vale a pena estar aqui, acho que dá para tirar. Pronto, olha, vou-me embora. Muito bem, derivada da função em x igual a x0. Pronto, há duas fórmulas para se obter a derivada. Portanto, a forma que normalmente os alunos dão, portanto, vamos representar por f' de x0, é o limite quando x tende para x0 do f de x menos o f de x0 sobre x menos x0. O que é que nós podemos perceber daqui? Aqui temos a taxa média de variação, certo? Isto acaba por ser a taxa média de variação. É a taxa média de variação entre o ponto x0 e o x. Ok? Então o que acontece é quando nós estamos vou fazer aqui tipo um desenho de uma função só para ficar mais ou menos percebido, portanto, este conceito. Eu tenho aqui o meu ponto x0 e vou ter aqui o meu ponto x aqui à frente, ok? E eu vou então achar a taxa média de variação, ok, entre os dois, e o que me dá é, se eu fizesse a taxa média de variação, dava-me a equação da reta secante. Okay? Portanto, era este, ao fim e ao cabo, não dava a equação, mas sim o declive da reta secante. Agora, imaginem que o x
vai tender para x0, ou seja, o x vai se aproximar do x0, vai andar para aqui, ok? Ele vai se aproximar para este lado. Ora, se ele se vai aproximar para esse lado, quer dizer que as retas secantes cada vez vão, ou seja, os pontos que definem a reta secante cada vez estão mais próximos um do outro. Ou seja, vou pôr só um ponto intermédio, por exemplo aqui, este ponto aqui. Ok, portanto imaginem que o meu x passa a ser aqui, não é? O meu x é o meu x a tender para x0. O que vai acontecer é que a reta secante vai fazer algo assim do género. Ok, faz algo assim do género. E o problema é que diz que x tende para x0, quer dizer que o x vai ficar mesmo em cima do x0, não é? O que vai acontecer quando chegar o x em cima do x0, eu em vez de ter a reta secante, vou ter a reta tangente, ok? Então vou ficar com a reta tangente. Então, o que é, ao fim e ao cabo, o f' de x0? É o declive da reta tangente, ok? Portanto, é o declive da reta tangente a f de x em x igual a 0. Nem sempre esta é a forma que se utiliza para calcular as derivadas. Há outra fórmula que faz parte também do programa, ou que muitas vezes não fazendo, é aquela que nos permite resolver algum tipo de exercícios. Eu já estive a ver o livro, dei uma vista de olhos, e encontrei esta fórmula. Às vezes está no cantinho, outras vezes está mesmo na resolução, na proposta de resolução de exercícios, ou então pode estar também no enunciado a perguntar o que é que isto significa. Então vou-vos dar a fórmula e vocês ficam a sabê-la e podem utilizar tanto uma como outra. Normalmente as pessoas dão as duas. Normalmente vocês não gostam muito desta, mas na minha opinião é a fórmula que mais espelha o que significa a derivada e que nos permite a menor visualização. Em x0. É em x0, sim. Em x igual a x0. Eu pus só 0. Ora, como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos fazer o seguinte: vamos criar um H que vai ser o x menos o x0. Reparem, o H acaba por ser a distância daqui a aqui. Isto é que acaba por ser o meu H. É a distância do x ao x0. É o H. Ok? E então, se o H é x menos x0, né, eu já sei a que é igual ao x. O x é x0 mais H. Ok? Pronto, e através desta pequena mudança eu crio uma fórmula que acreditem que muitas vezes vai ser a que irá ser utilizada, não digo no secundário, mas por vezes mais tarde no ensino superior. Não pensem que vão lidar com esta fórmula que está aqui. Normalmente é esta daqui de baixo. Ok? Então o que é que a gente faz? O que a gente vai fazer é, em vez de ser o f de x, é o f de x0 mais h. E menos o f de x0. E como eu costumo dizer, isto é como se fosse o novo valor da função e o antigo. Quer dizer que eu somei h, portanto eu andei para o lado. Não interessa se andei para a direita, se andei para a esquerda. Normalmente a gente anda para a direita, ok? Que é para ou seja, lidamos com h positivo, mas o h não tem que ser positivo, o h pode ser negativo, quer dizer, eu posso andar para a direita ou para a esquerda. Mas isto é o novo valor que a função atinge menos o antigo valor que a função atinge. E agora não vale a pena estar a pôr tipo um menos o outro, porque um menos o outro dá o h, então aqui em baixo fica só h, ok? E então o limite fica quando o h tende para 0. É outra forma de calcular a derivada no ponto. Muitas vezes, noutras ciências,
em que utilizam a matemática, nomeadamente, vocês até vão dar um bocadinho, não é? Isto é a nossa incógnita, em vez de ser x é o tempo. Pronto, então, isto é como se fosse o valor da função num tempo posterior, menos o valor da função no tempo atual, por exemplo, não é? E este aqui é o tempo que passou. É o novo valor da função, menos o antigo, a dividir pelo tempo que passou. Ok? Pronto, é isto. Isto dá para antever, não é? E uma das matérias que vai aparecer um bocadinho mais à frente é que se eu tenho uma determinada função, não é? Como esta que está aqui, quer dizer que eu vou ter imensas retas tangentes, ok? Então, a derivada vai se transformar numa função derivada, ok? Que é isso que vai ser dado mais tarde. Hoje, se calhar, nem temos tempo para isso. Ou seja, cada função vai ter a sua derivada, ou seja, a função que vai dar o declive da reta tangente, ou seja, é como se fosse o crescimento ou decrescimento instantâneo da função. Portanto, eu vou fazer aqui também um desenho como fiz há pouco, relativamente à derivada. Portanto, vou fazer um desenho e vou representar também mais ou menos como fiz, assim. Vou fazer aqui só umas brincadeiras, uns saltos aqui da função. Imaginem uma coisa assim no género. Imaginem aqui isto só. Ok? Imaginem que eu tenho isto. Ora, o que eu vou imaginar é o declive da reta tangente, ok? E o declive da reta tangente aqui é positivo, porque a função está a crescer. Então a minha derivada aqui é positiva. Estão a ver? Positiva, 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 ok? Positiva sempre nestes sítios, porque a função está a crescer. Derivada positiva. Agora, a derivada é uma função muito sensível, e quando há mudanças bruscas, a derivada não existe. Portanto, aqui assim, no ponto onde ela estava a crescer e passou a ser constante, a derivada não existe. Okay? Aqui a derivada é nula, dava zero a derivada aqui em todos estes pontos. Mas neste ponto que está aqui, a derivada não existe, porque há uma mudança brusca da função. O comportamento da função para ter derivada tem que ser um comportamento muito suave, muito suave, muito suave, muito suave. Se ela tiver um comportamento suave, existe derivada. Se o comportamento for brusco, como uma mudança na monotonia, e é o que acontece aqui, a monotonia, a função é crescente e de repente passa a constante. Portanto, isso acontece normalmente nas funções definidas por ramos. A função não tem derivada. É como aqui, neste ponto aqui, quer dizer, a função estava a crescer e de repente passou a crescer, não existe derivada. Enquanto aqui assim, a derivada era positiva, aqui é uma derivada nula, neste ponto aqui em cima, neste ponto aqui a derivada é zero, ok? Porque a reta tangente é horizontal e como a função tem um comportamento suave e existe derivada, aqui a derivada passa a ser negativa, porque a função está a decrescer, e aqui é uma derivada sempre positiva, também porque a função está a crescer. Ok? Portanto, isto é os valores das derivadas consoante o comportamento da função. Ficamos já com a ideia que não existe sempre derivada, poderá haver situações onde não existe. Vamos calcular então, por exemplo, não sei o que é que está para aqui. Vamos lá ver aqui assim. No livro tem a fórmula dos H mesmo. Bem, então vamos só determinar, vou pôr aqui, não sei, determina a derivada de f(x) igual a x ao quadrado em x igual a 2. Ok? Vamos então determinar
a derivada da função em x igual a 2. Então, vamos determinar, portanto, o f'2 há de ser igual ao limite quando x tende para 2 do f de x menos o f2 sobre x menos 2. Então fica limite, quando x tende para 2, o f de x é x ao quadrado, menos 2 ao quadrado, que é 4, sobre x menos 2. Ok? Vamos simplificar, isto é um caso notável. Podemos simplificar, portanto, tudo de cima e de baixo, porque se nós substituirmos por 2 dá 0 sobre 0. Já viram? Dá 0 sobre 0. Portanto, dá uma indeterminação. Portanto, nós temos que simplificar. E como tal, isto vai dar x menos 2, x mais 2. Isto é um caso notável. Cortamos e dá igual a 4. Ok? Quer dizer que o crescimento instantâneo da função é de 4. Quando a derivada é positiva, a função está a crescer. Portanto, quer dizer que o declive da reta tangente neste ponto da função é 4. Neste ponto a função está a crescer. Vamos ver o que acontece se nós utilizarmos a outra fórmula. É por vezes mais difícil em algumas situações, mas temos de saber utilizá-la. Portanto, será o limite quando o h tende para 0. F2 mais H, normalmente a gente não gosta tanto desta fórmula, mas depois, mais tarde, como eu vos disse, é das mais utilizadas. F2 mais H, menos F2 sobre H. É mais chata. Pronto, então o 2 mais H, a gente tem que pôr 2 mais H ao quadrado, menos 4, sobre H. Reparem que não podemos substituir por 0 porque dá 0 sobre 0, portanto 0 sobre 0. Vamos procurar fazer aqui alguns cálculozinhos. Portanto, podemos utilizar também o caso notável. Portanto, há de ser 2 mais H menos 2, que multiplica 2 mais H mais 2, certo? Sobre H. Pronto, e este menos 2 corta com este menos 2, este H corta com este H, quando o H tende para 0, isto é igual a 4. Pronto, e temos então as duas formas de calcular a derivada, sabendo nós que neste ponto da função ela está a crescer. Bem, significa que há pouco nós calculámos, portanto, a equação da reta secante. Quer dizer que podem-me pedir a equação da reta tangente. Pronto, então vou-vos pôr aqui a fórmula da equação da reta tangente, porque nós podemos utilizar a derivada como sendo o declive da reta tangente. Então, vamos pôr aqui equação da reta tangente a f de x em x igual a x0. Pronto. O livro tem uma determinada ordem, mas eu vou utilizar a minha ordem. Portanto, a reta tangente há de ser y igual a, eu ponho sempre assim, f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Isto é a fórmula da equação da reta tangente. É a forma mais rápida de nós obtermos a equação da reta tangente. Este é o m. Temos aqui, este é o m, que é o declive da reta tangente. Quer dizer que podíamos fazer isto mais devagarinho. Mas o ponto, portanto, vamos pôr aqui assim, m, que é igual ao f' de x0, é o declive da reta tangente. Declive da reta tangente. O x0, f de x0, é o ponto de tangência.
é o ponto de tangência. E é verdade, porque se eu substituir o x por x0, aqui isto anula tudo e fica o f de x0. Ok? Portanto, x0, f de x0 é o ponto de tangência. Se eu ponho aqui x0, isto anula. Ok? Pronto, então vamos pôr aqui um exercício qualquer do livro, onde eles peçam a equação da reta tangente. Deixa eu ver se aparece aqui. Uma coisa. Porcarias de livros. Fizeste mais exercícios na parte final. Eu é que tenho que inventar, porque não há nada. Está nos exercícios resolvidos. Aqui. Pronto, então. Portanto, vamos pôr aqui um exemplo. Portanto, exemplo. É um exemplo do livro. Portanto, infelizmente não está nos exercícios por resolver, está nos resolvidos. Portanto, vamos ter a função f de x igual a 2x menos x quadrado. Ok. E então, pedem-nos para calcular, determina, eu estou a adaptar o exercício, determina a equação da reta tangente. Isto é a página 113. Esta é a equação da reta tangente a f de x. E agora vamos lá ver o ponto que eles pedem. É no ponto de abscissa menos 1. No ponto de abscissa menos 1. Pronto, ok, então vamos lá fazer. Vamos lá calcular então o f' de menos 1, que é para o m, portanto que é o declive. Portanto o meu m é o f' de menos 1 e há de ser o limite quando x tende para menos 1 do f de x menos o f de menos 1 sobre x menos menos 1. Pronto, então igual a limite quando x tende para menos 1, a função é 2x menos x ao quadrado menos, e agora vamos substituir por menos 1. Se eu substituir por menos 1 dá menos 2 e depois menos menos 1 ao quadrado, eu vou pôr aqui assim menos menos 1 ao quadrado sobre x mais 1 e vai ser igual a limite x tende para menos 1, em baixo fica x mais 1, em cima ficamos com 2x menos x ao quadrado. Pronto, isto estava menos 2 mais 1 aqui, desculpem, estava menos 3, dá mais 3. Ok. Claro que se eu puser menos 1, vocês vão ver que dá 0 sobre 0. Ok. Está menos 2, menos 1, mais 3, 0 sobre 0. Quem quiser fazer a forma resolvente, pode fazer a forma resolvente, mas eu vou aqui só para fazer-vos lembrar a regra de Ruffini. Okay? Porquê? Porque nós sabemos que ele se anula no menos 1. Então vou fazer a regra de Ruffini, por aqui o menos 1. Okay? Não estou a utilizar a máquina, de cuidado com a ordem dos coeficientes. É menos 1, 2 e 3, os coeficientes. Isto é só para lembrar a regra de Ruffini, pode ser útil. Podem estar num ponto do teste em que não pode utilizar a máquina. Portanto, o menos 1 desce, depois o menos 1 vezes menos 1 dá 1, fica 3, 3 vezes menos 1 vezes 3 dá menos 3, passa para aqui menos 3, 0, pronto, já consegui. Então, isto vai ser limite quando x tende para menos 1 e a função é do tipo x mais 1 que multiplica menos x mais 3. Okay.
multipliquem sempre os termos de maior grau para ver se está certo, porque normalmente podemos ter que fazer compensações atrás. Com a regra do Fini não é necessário fazer compensações atrás, mas é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado porque às vezes poderá acontecer. Então não há nada como fazer a multiplicação dos de maior grau menos x quadrado e ver se dá exatamente o de maior grau. Dá, não preciso fazer nenhuma compensação, está tudo bem. Portanto, ponho aqui x mais 1, corta, já não tenho interminação. Isto vai dar menos 1 mais 3 e dá igual a 4. Ok, pronto, então já sei que o declive da reta tangente é 4. Depois vou calcular o f de menos 1. Ok, isto é que é o principal. Portanto, quando me pedem o declive da reta tangente, eu já sei de cor que tenho que fazer o quê? O f' de menos 1 e o f' menos 1. São as duas coisas que eu tenho que fazer. Quando me pedem a equação da reta tangente de um ponto qualquer, eu tenho que fazer o f do ponto e o f' do ponto. E se eu faço esses dois, consigo obter tudo. O f de menos 1 é 2 vezes menos 1, menos 1 ao quadrado, que dá menos 2 menos 1, que é igual a menos 3. Ok, já posso então utilizar a fórmula. Eu vou fazer duas maneiras. Vou utilizar a fórmula e vou utilizar o y igual a mx mais b. Ok, vocês vão dar o mesmo. Então, pela fórmula. Ok, então é só escrever y igual ao f de x0, que é menos 3, que é o f de menos 1, está aqui, mais o f' de menos 1, x menos 1. Pronto, isto é a forma mais rápida de escrever. Fazemos alguns cálculos e ficamos com y igual a menos 3 mais 4, que multiplica x mais 1. Pronto, e agora vamos simplificar um bocadinho e vamos ficar com y igual. Eu vou fazer as contas já todas. 4x é a parte com 4x e agora dá mais 1. Ok, penso eu que não me enganei. 4x mais 1. E agora, nota, então e se for com y igual a mx mais b? Ou seja, vocês dizem assim, eu não sei, não quero decorar aquela função. Então, se não quiserem decorar de cima, não decoram, mas ficam com y igual a mx mais b. Sabem então que vai ser y igual a 4x mais b. Também sabem qual é o ponto de tangência. O ponto de tangência é o ponto menos 1, ponto e vírgula, menos 3. E então vão substituir agora o y por menos 3, o x por menos 1 e calculam o b. Ok? E o b vai dar igual a 1. Ok? B igual a 1. Então tem aqui a equação que é y igual a 4x mais 1. Ok? Mas a fórmula faz parte do programa e portanto é para utilizar. Está bem? E já está mais uma coisa. Vamos lidar então agora com situações em que não existe derivada, está bem? Vamos ver então dois exemplos em que não há derivada. Portanto, vamos pôr assim, um pontinho aqui assim, pontos onde não existe derivada. Que eu já vos fiz um desenho e disse que quando há mudança brusca a função não está definida. Normalmente as mudanças bruscas são causadas por mudanças de ramo em algumas funções, ou então mesmo o início da função, ou seja, a função por causa do seu domínio começa em 0, não é? E eu faço a derivada no ponto 0 e não existe derivada. Pronto, com isto também vou introduzir o conceito que eu não vi no livro, mas acho que eles utilizam, porque nós vamos tentar verificar, portanto, num determinado ponto de uma função se existe ou não derivada, e a gente temos que fazer a derivada à esquerda e à direita. Porquê? Porque só existe derivada quando o declive da reta tangente, ou se quiserem o declive da semitangente à esquerda, é igual ao declive da semitangente à direita. Por exemplo, aqui assim,
por exemplo, neste ponto, que é um ponto de descontinuidade, portanto, é esquisito, porque se eu tivesse o declive à esquerda, tinha um declive, ok, não queria pôr aqui, e aqui tenho o declive à direita, é outro, ok, por isso é que eu não tenho aqui uma reta tangente, é como aqui o declive era assim, e aqui ao contrário, portanto aqui não está definido, aqui o declive era horizontal e aqui o declive não era exatamente no ponto de tangência, não era exatamente horizontal, portanto só existe derivada quando eu consigo fazer a semitangente à esquerda e à direita e elas forem iguais. Vamos utilizar então aqui o exemplo de uma função, por exemplo temos a função y igual a raiz de x e o nosso x em x igual a 0. Ok, vamos ver então que de facto não existe derivada no ponto 0. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, em relação ao domínio da função, não sei como é que vocês escrevem, mas deve ser qualquer coisa assim, x pertence a R, tal que x maior ou igual que 0, não é? É o domínio da função. Ok? Ou então simplesmente dizem que é o R mais 0. Ok? Ou dizem que é de 0 a mais infinito, sei lá, coisa assim no género. Pronto. E então vamos lá ver a derivada no ponto 0. Então a derivada no ponto 0, eu só consigo fazer a derivada, cá está, para a direita, porque para a esquerda a função não está definida. Então eu não posso pôr simplesmente limite quando x tende para 0. Ok, porque quando eu ponho limite quando x tende para 0, eu estou a dizer que o x pode tender para 0, quer por valores superiores, quer por valores inferiores. Eu aqui não posso pôr por valores inferiores, não posso deixar como está. Eu só posso pôr limite quando x tende para 0 mais. Ok? Portanto, tem que ser assim. Tem que ser em sítios onde a função está definida. Ok? E então, há de ser o f de x, que é o raiz de x, menos o raiz de 0, que é o f de x0, sobre x menos 0, ok? E fico com limite quando x tende para 0 mais de raiz de x sobre x, ok? Mas x é como se fosse raiz de x vezes raiz de x, certo? Ok, posso escrever assim perfeitamente, porque eu sei que o x é sempre positivo e não há problema nenhum, e vou cortar um com o outro. Ok, se vocês virem, isto estava 0 sobre 0, dava uma interminação, por isso é que eu estou a levantar a interminação, e agora eu ficava com limite quando x tende para 0 mais de 1 sobre raiz de x. E quanto é que isto vai dar? Dá mais infinito, não é? Dá 1 sobre 0 mais, que é mais infinito. 1 sobre 0 mais, que é igual a mais infinito. Portanto, um declive de infinito é impossível eu representar uma reta tangente, certo? Portanto, não existe derivada em x igual a 0. Portanto, não existe f' de x0. É como se o declive da reta tangente fosse vertical, ok? É um pouco isso. O declive é vertical, portanto não existe. Portanto, já vimos então um exemplo em que é o início do domínio da função, em que não existe. Portanto, ou seja, dá a ideia que a função tem um início brusco, não é? Agora vamos pôr um exemplo de uma função conhecida, que toda a gente detesta, que é definida por ramos, que é o y igual a módulo de x. Ok? Que ele faz um v. Portanto, o y igual a módulo de x faz um v. E então vamos calcular a derivada da função módulo. Tenho várias formas de fazer isto, nem sei como é que é de fazer a do livro. Eu vou fazer de duas maneiras. Vou fazer do livro e depois vou dizer assim, olha, eu não fazia assim, mas pronto, vamos ver então a do livro, porque acho que é importante os conceitos que eles utilizam. Vamos pôr em quê? Em x igual a 0. Em x igual a 0 também. Então, neste caso, o domínio da nossa função é o R. Então, não há problema nenhum, eu posso atribuir ao x o valor que eu quiser, porque não há problema absolutamente nenhum. Aqui em cima é que não existem, não é, raízes negativas,
E então vamos lá fazer o limite quando x tende para 0. Mas aqui vamos ter necessidade de fazer o limite quando x tende para 0 mais e tende para 0 menos. Porquê? Porque a função módulo de x tem valores diferentes quando o x é 0 mais e o x é quando x tende para 0 mais e 0 menos. Portanto, vai ser definida de maneira diferente. Portanto, vai ser o módulo de x menos o módulo de 0 sobre x menos 0. Pronto. Esta, para mim, é a forma mais difícil de fazer. Mas vou fazer, mas eu não faria assim. Portanto, o módulo de x, quando x tende para 0 mais, o x é positivo, portanto, eu fico com x menos 0 sobre x menos 0, isto é 1, ok? Portanto, isto é igual a 1. Quer dizer que a derivada é igual a 1 quando x tende para 0 mais. Ou seja, isto significa que o declive da semitangente à direita de 0 é 1. Ok. E agora vamos fazer o limite quando x tende para 0 menos. Já me está a fazer sono. Módulo de x menos módulo de 0 sobre x menos 0. Ok? Só que agora o x tende para 0 menos. E quando o x é um número negativo, quando eu ponho o módulo, ele muda de sinal. Por isso é que eu disse que não gosto de resolver isto como está no livro, porque aqui muitos alunos enganariam-se a fazer, porque aqui o x vai ser representado por menos x. Ok? Porque como é um número negativo, só assim é que eu garanto que ele seja positivo. Portanto, fica menos 0 sobre x menos 0. Ou seja, isto vai dar menos 1. Ok? Quer dizer que o declive da semitangente à esquerda de 0 é menos 1. Então não existe derivada. Declive da semitangente à esquerda de 0 é menos 1. Ora, não sei como é que a vossa professora vai dar, mas mais tarde ou mais cedo vocês vão representar esta derivada como f' à direita de 0. Ok? Aqui. E este aqui é o f' à esquerda de 0. Ok? Portanto, é uma forma de nós representarmos, portanto, as derivadas laterais. Ok? São as derivadas laterais. Como as derivadas laterais são diferentes, não existe derivada. Portanto, o livro acho que escreve mesmo. Diz simplesmente como os limites laterais são diferentes, não existe derivada. Então vamos pôr como no livro, como os limites laterais são diferentes, vírgula, não existe derivada em x igual a 0. Como é que eu faria? Portanto, eu faria isto de maneira diferente, porque eu vou pôr aqui a nota, porque eu sempre tenho uma função módulo, eu sei que a função módulo é uma função definida por ramos, então para não haver confusão, represento logo a função módulo por ramos e digo que é x, quando o x for positivo ou nulo, quando o x é maior ou igual que 0, e digo que é menos x, ou seja, quando o x é menor que 0. Então aqui, quando eu estiver a fazer a derivada à direita e à esquerda, quando o x tende para 0 mais, utilizo x. Quando o x tende para 0 menos, utilizo o menos x e torna se calhar mais fácil. Então só vou por aqui, limite quando x tende para 0 mais, e como é o x a tender para 0 mais, a minha função é dada por x. Pronto, e depois é x menos 0 sobre x menos 0 igual a 1. Pronto. E quando for o limite quando x tende para 0 menos, como é 0 menos, vou ver a função em 0 menos está definida por menos x, portanto seria menos x menos 0 sobre x menos 0 igual a menos 1. Portanto seria assim que eu
que eu faria, sempre que aparece normalmente uma função uma função módulo, eu transformo sempre numa função definida por ramos. Pronto, agora vamos ver uma coisa que já não é tanto do meu domínio, porque é a aplicação das derivadas, ok? Então vamos lá ver aqui aplicação das derivadas, ok? Eles chamam-lhe aqui cinemática do ponto. Cinemática é uma das aplicações das derivadas. Portanto, e esta aplicação, para quem vai para a economia, gestão, portanto, isto aqui não é utilizado. Cinemática do ponto. É utilizado o conceito de derivada para outras coisas. Mas é uma coisa eu queria que vocês soubessem, e que, por incrível que pareça, eu só quando cheguei à universidade é que me apercebi do que era a derivada. A derivada é, ao fim e ao cabo, o crescimento ou decrescimento instantâneo da função. E quando me dizem que a derivada é 2, por exemplo, o que eu sei é que naquele ponto, se o meu x aumentar uma unidade, o y vai aumentar 2 unidades. E vocês dizem-me assim, mas uma unidade, mas que unidade é que é? 1 milímetro, é 1 centímetro, é 1 metro, é 1 quilómetro? Não, tem que ser uma coisa muito pequenininha, não é? Porque a função pode ter um comportamento que o crescimento não seja sempre o mesmo, okay? Como por exemplo esta função que eu dei aqui, não é? Onde é que ela está? Está aqui, portanto, aqui esta função, o crescimento não é sempre o mesmo, portanto está sempre a variar. Então isto significa, se a derivada for 2, quer dizer que se eu aumentar um bocadinho de nada à função, o que vai acontecer? Portanto, se eu aumentar um bocadinho de nada ao x, se a derivada é 2, quer dizer que o y vai sofrer o dobro do aumento que o x sofreu. Por exemplo, se o x aumentar 0,01, se a derivada for 2, significa que o y aumenta 0,02. Ok? Ou seja, a derivada ser 2 quer dizer que o y aumenta ao dobro do x, naquele ponto só. Porque se eu andar um bocadinho para o lado, se calhar a derivada já tem outro valor, e se calhar, olha, a derivada já é 1.9. Então, significa que quando o x aumenta um bocadinho nada, o y vai aumentar 1,9 vezes mais. Se a derivada for menos 2, significa que se eu aumentar, imaginem, 1 milímetrozinho a função naquele ponto, o y vai descer 2 milímetros. Ou seja, vai ter o comportamento a dobrar, mas neste sentido, no sentido negativo. Isto é que é a derivada. Ora, só na universidade é que, de facto, os professores me explicaram como deve ser o que é o significado da derivada. Dá-nos instantaneamente o crescimento do y ou o decrescimento. Quando o x aumenta, uma unidade, diz-se infinitesimal. É uma coisinha mínima, ok? É uma coisinha mínima. Por isso é que esticar a derivada para quando eu aumento 1, 2 unidades à função, muitas vezes é demais, porque já não tenho o comportamento, ok? Já estou mais próximo do declive da reta secante do que propriamente do conceito de derivada, que é instantâneo, que é no ponto. Portanto, não se esqueçam, é quando eu aumento um bocadinho de nada só, tá? Por isso é que se diz que as derivadas só se devem aplicar a situações contínuas, ok? Funções que são contínuas, mas pronto, isso já depois mais tarde. Então, aplicação das derivadas. Estou a tentar fugir ao assunto porque não percebo nada disto. A aplicação das derivadas é na cinemática do ponto. O que nós vamos ter vamos ter um eixo, e este eixo aqui é como se fosse o eixo do tempo. É o eixo do tempo, ok? E vamos ter depois outro eixo que está aqui assim, que é o eixo da posição. Ok, o P de T. E o que acontece é que vamos ter, por exemplo, um determinado ponto neste momento está numa determinada posição, e mais tarde, neste ponto, ele poderá estar numa posição diferente. Portanto, ele andou um bocadinho, viram? Portanto, e o que é que ele andou? Portanto, se eu fizer assim, por aqui a verde, portanto, isto foi o período de tempo que decorreu,
Isto foi o período de tempo que decorreu e isto foi o que avançou. Ok? O que avançou. E então, o que é que eu sei? Eu sei que a velocidade média não é mais dada que pela taxa média de variação desta função P entre o ponto T1 e T2. T1 e T2. Portanto, vai ser igual ao P de T2, que é a nova posição que o meu ponto ocupa, menos a posição antiga que ele ocupava, a dividir pelo espaço de tempo que decorreu. Portanto, T2 menos T1. Mas cá está. Taxa média de variação, neste caso, será a velocidade média. Imaginem, é dizer assim, olha, eu fui de Lisboa ao Porto, então se eu fui de Lisboa ao Porto, eu percorri 300 km, ok? Mas demorei 2 horas a chegar ao Porto. Então eu fui a 150 km/h, em média. Ok? É isto. Ou seja, isto dá-me 150 km/h de média. Por isso é que é a velocidade média. E vocês perguntam assim, então andei sempre a 150? Se calhar não. Não é? Se calhar não. Então vocês perguntam o que é que dá o velocímetro do carro, não é? Que a gente diz conta quilómetros, não, que não é conta quilómetros, é velocímetro. O conta quilómetros é os quilómetros a passar. A gente é que diz que é o conta quilómetros. Conta quilómetros não é nada, aquilo é o velocímetro. A gente é que diz conta quilómetros. Então o que é que dá o velocímetro? O velocímetro dá-nos a velocidade instantânea do carro. Velocidade instantânea. E a velocidade instantânea do carro não é mais do que eu pôr o T2 a tender para T1, o T2 a tender para T1, como quem diz, num instante T1, a que velocidade é que eu estou? Pois não é mais do que a derivada, portanto vai ser a derivada de P no ponto T1, vou pôr aqui no ponto T, aqui assim, por exemplo. Não sei se eles põem T1, se põem T. Deixa-me ver aqui. Não põe nada. É uma porcaria. Pá. Pronto, é um ponto T qualquer, não interessa se é aqui, se é ali. E vai ser. Então vou pôr aqui o ponto T1, tá bem? Pode ser, faz de conta, vamos fazer no ponto T1. Que é para a gente pôr que é o limite. Quando o T tende para T1. Do P de T. Menos o P de T1 sobre T menos T1. Ok? Pronto, ou seja, já sabemos, pronto, são estes dois conceitos, é a velocidade média e a velocidade instantânea. Quem percebe de física, eu não percebo muito, vocês depois vão dar, possivelmente no 12º ano, normalmente dão, mas depois dizem que não saem nos exames, é a aceleração do veículo, e a aceleração do veículo é a segunda derivada. É a derivada, dá a segunda derivada. Portanto, e se calhar deram a aceleração como segunda derivada? Não demos as derivadas, mas pois, a aceleração. Pronto, ok, mas a aceleração será a segunda derivada. Portanto, que é a variação da velocidade instantânea. Ok? Portanto, se o carro está a acelerar, a velocidade instantânea do carro está a subir, portanto, a aceleração será a segunda derivada, mas isso não interessa para o caso. Quanto muito é no 12º ano que vocês dão isto, que está aqui assim. Pronto, isto é a aplicação das coisas. Vou só dar o último ponto de hoje, portanto isto foi uma aula só de matéria, e é um ponto muito importante que é o conceito de função derivada. Função derivada. E vamos acabar com a função derivada. A mim não me interessa saber a derivada num ponto, eu quero saber a derivada em todos os pontos, ok? Quero saber, quero que me deem uma fórmula em que eu consiga saber em qualquer altura, em qualquer posição que eu esteja, em qualquer sítio que eu esteja,
o que é que acontece à função, ou seja, se ela está a crescer, se está a decrescer, se é constante, se não é constante, e quer saber rápido. Portanto, se chegar lá e dizer, olha, substituo aqui e tenho o valor. Pronto, vamos então utilizar. Para calcular a função derivada, utilizamos a fórmula derivada, só que não especificamos o sítio do x0. Ok? Não especificamos o sítio do x0. Então, vamos pôr como exemplo a função f de x igual a x ao quadrado. Pronto, e o nosso objetivo é saber a que é igual o f' de x. Sem ter um x concreto. Então, vamos nós aplicar a fórmula, vai ser o limite, quando x tende para x0, df de x menos f de x0, sobre x menos x0. E vai ser então igual ao limite, quando x tende para x0, o f de x é o x ao quadrado, menos x0 ao quadrado, sobre x menos x0. Caso notável, é o limite quando x tende para x0 de x menos x0 que multiplica x mais x0. Porque isto dava uma interminação, dava 0 sobre 0 aqui. E aqui x mais x0. Corto o x menos x0 com o x menos x0. Corto. Isto dá-me 2x0. Ok? Porque dá-me x0 mais x0. Ok? Que é 2x0. Ou seja, isto é o f' de x0. Ora, se eu quiser o f' de x, em vez do x0 ponho x. É de ser 2x. 2x. Ok? Quer dizer que digam-me o ponto que quiserem que eu diga o comportamento da função nesse ponto que está aí. Nós utilizamos, reparem, a derivada da função. Olhem aqui. Eu tinha pedido aqui para calcular, termina a derivada da função f de x igual a x ao quadrado em x igual a 2. E então eu fui fazer 3 vezes esta conta. Ok? Fiz no 2, não é? Fiz no 2, certo? E depois não fiz, só fiz no 2. Só fiz no 2. Pronto, mas quanto é que deu? Deu 4, não é? Deu 4. Olha, bastava substituir aqui por 2. E se eu perguntasse, então e a derivada no ponto 3 era 6 e no ponto 0 é 0. Então, vamos fazer um gráficozinho em que vamos representar as duas funções. A nossa função vai ser representada a azul, portanto vamos pôr aqui a função, portanto temos aqui o nosso x e a nossa função que é o y igual a x ao quadrado, ok? E vamos só pôr com os pontos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e aqui dá 4, 4, 0 no meio, 1, 1, e vamos representar ao mesmo tempo a vermelho a função derivada para vermos o que é que acontece x e y igual a 2x. E vamos pôr então nos mesmos pontos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, pronto, e aqui vai dar menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Portanto, temos que fazer uma representação. Vocês têm mais fácil do que eu representar. Vou precisar de y entre menos 4 e 4. Portanto, preciso de uma representação até 8. E o x entre menos 2 e 2. Okay. Vamos lá terminar com esta representação. Portanto, vou tentar por aqui os pontos. Aqui vai ser o eixo e aqui não vale a pena estar a masticar muito. Mais ou menos isto. 1, 2, 1, 2. Ok? Então vou a azul representar a parábola. E a parábola passa aqui, ok? No ponto menos 1, 1, que é aqui, aqui, e no menos 2, 4,
vou utilizar isto para não ficar muito feio. Fica alguns aqui e deste lado também fica aqui e vou representar então a função. Vou virar isto para ver se eu consigo fazer alguma representação de jeito. É difícil. Ok, já está. E agora o problema é a simetria. A gente conseguir a simetria disto. Pronto, mais ou menos assim. Pronto, e temos aqui a representação do y igual a x ao quadrado, ok? Ou do fx igual a x ao quadrado, como quiserem, não é? E agora vamos representar a reta. Portanto, a reta passa no ponto 0 e quando é 2 é 4. Quando é 2 é 4, que é aqui assim. E quando é menos 2 é menos 4. Menos 2 é menos 4. Alguns aqui. E pronto, e vamos fazer a representação gráfica. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Algo que se calhar os vossos professores não vão fazer, vamos fazer aqui uma espécie de um quadro de sinais. E o quadro de sinais vai envolver o quê? Todos os pontos do domínio da função e os zeros da derivada que são importantes. Então é como se eu tivesse tipo de menos infinito, a derivada anula-se em zero, certo? Porque o 2x anula-se em zero. E depois vou ter o mais infinito. Okay? Vou ter a derivada, que é o meu f'. Vou pôr aqui f'. E vou ter a função, que é o f. Ok? E vou pôr o sinal da derivada. Eu sei que a derivada é negativa até zero, aqui é nula e aqui é positiva. Ora, eu sabendo o comportamento da derivada, eu sei qual é o comportamento da função principal, porque quando a derivada é negativa, a função principal está a decrescer, e é verdade. Se vocês olharem, aqui a função está a decrescer, certo? E a derivada é negativa. Mas quando a função se anula, como está aqui, é natural que a função principal, quando a derivada se anula, é natural que a função atinja um extremo. Porquê? Porque o declive da reta tangente é horizontal. Ok? Então é um extremo da função e quando a derivada é positiva. Portanto, aqui vamos ter com certeza um máximo, um mínimo da função. Ok? Porque a função decresce e depois cresce. Ou seja, já vai dar para perceber que vamos utilizar as derivadas para estudar a monotonia da função principal. Ok? Vamos só pôr aqui uns apontamentozinhos, porque ela é muito negativa, não é? Que assim, a derivada, e depois começa a ser cada vez menos negativa até que é nula, certo? Então, isto significa que a função está a decrescer, mas está a decrescer cada vez menos. Ok? Vamos lá ver, que isto são coisas que depois são importantes para o futuro. Aqui a função decresce cada vez menos, é verdade, porque reparem, como é que eu sei que ela decresce cada vez menos? Ela decresce cada vez porque se eu andar bocadinhos iguais para o lado, eu ando para o lado e ela decresce isto tudo, já viram? Olha, ela decresceu isto tudo. Mas eu aqui já ando o mesmo bocado para o lado, ok? E ela já não decresce tanto, já viram? Eu ando o mesmo bocado para o lado, aqui, ok? E ela já não decresce tanto. Se eu ando aqui o mesmo para o lado, ela já não decresce tanto. Então aqui está a decrescer cada vez menos. Decresce cada vez menos. Por isso é que a derivada, o que acontece aqui, a derivada é cada vez menos negativa. Derivada cada vez menos negativa. Até que eu chego a um ponto onde a derivada se anula, como quem diz, olha, neste ponto a função nem cresce nem decresce. Ok? E depois a função começa a crescer cada vez mais. Reparem, por iguais aumentos que eu faça, ok? O que é que acontece? Olhem isto, estou a fazer iguais aumentos, olha, cada vez ela cresce mais, certo? Porque iguais aumentos que eu faça, ok? Ela cresce cada vez mais, ok? Então aqui cresce cada vez mais, cresce cada vez mais. Então, se cresce cada vez mais, a derivada é cada vez mais positiva.
ok? Derivada cada vez mais positiva. Portanto, isto é a relação que a derivada tem com a função, com a sua função derivada. Ok? Não sei se deu para entender mais ou menos. Espero bem que sim. Portanto, e nós demos matéria até à página 123. Já se pode fazer os exercícios todos do Mat 11. Mat 11, página 123. Página 123. Ok? E está tudo. Assim agora serão exercícios que os vossos professores ainda vão demorar. Vocês vão demorar. Hoje é a última aula. Hoje é a última aula. Então, olha, já tem esta coisa toda. Mas pronto, às vezes é bom a gente ter mais conhecimentos do que precisa. Pronto, ok. Fiquem bem então, fiquem em paz e, como se diz, que o Senhor vos acompanhe, não é? Ok? Tudo bom, com licença então. Obrigado pela atenção.